Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, caramba, hoje a sala tá lotada, essa live promete altas histórias. Afinal, a Maratona Maurício Nassau está aí pertinho, dia 11 de dezembro, com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros e 42 também. Afinal, é maratona, né? Eu esquecendo aqui, a coisa tá séria. Mas a gente tem muita história. A verdade é essa. A gente tem muita história hoje para contar. Boa noite, pessoal. Eu não sei muito bem se eu tenho muita história para contar, porque nessa conta aqui do lado, eu sou a Baby. Eu sou a Mirim. Aqui tem muito quilômetro rodado. Mas sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast. E a gente vai falar de maratona de novo, porque sempre tem ação. É, meu velho, é como eu disse, dia 11 de dezembro a gente vai retornar aí depois de 3 anos sem a prova por conta da pandemia, mas os ânimos aqui estão à flor da pele, tá todo mundo aguardando esse dia 11 de dezembro, com inscrições lá no corre10.com.br. Se você ainda não fez, está vacilando, viu? Porque a prova promete a presença desse velhinho aqui, ó. A gente vai começar a apresentar o pessoal. Primeiro, os mais bonitos, né? O Lula Holanda, ele que já esteve aqui conosco várias vezes e tá aqui novamente. Ele que já tem quantas maratonas, Lula, no currículo? Ô, campeão! Sábado, essa aqui, ó. A Maratona 100 do Gustavo Maia, do programa Fôlego. Ele fez a 100 e eu, para não ficar atrás, eu fiz a 122. Foi uma maratona entre amigos, foi uma maratona muito legal. Inclusive, Paulo, que está presente, e aniversariou ontem, viu, gente? Eu estou divulgando isso para Paulinho, o Paulinho está retado comigo. Foi aniversário do meu amigo Paulinho, eu tenho um carinho muito especial por Paulo Picanha. Estamos sempre juntos nessa missão de fazer maratona. Eu fiz 122, ele vai divulgar quantas ele fez, mas a prova foi em Jundiaí, a última nossa. Foi uma prova muito legal, o clima muito ameno, clima gostoso. E correr entre amigos, gente, não tem coisa melhor, né? Me deram a incumbência lá de eu ser o Coelho. Imagina eu ser o Coelho com o meu ritmo que eu estou correndo hoje. Imagine. Então, foi um negócio assim, bem familiar. A gente parava e esperavam todos os atletas, né? Os últimos, quando chegava, a gente partia. E o velho Snipe na frente, segurando o pace de 6h37 e entoando o grito de guerra da Coja. Eu creio que todos os telespectadores agora, os nossos ouvintes que estão nos assistindo, já sabem o grito de guerra da Coja, né? Então, foi essa festa maravilhosa. O Gustavo ficou muito feliz. E eu quero deixar meu abraço aí para todos que estão nos ouvindo, para a família cogiana, para o Álvaro, para o Bruno, para a Lide e para o meu menino, o Washington. Fantástico, meu velho. Valeu, Lula. Lula que participou de quantas maratonas Maurício Nassau, Lula? Já vamos para a 11ª. Quantas maratonas o Lulinha participou da Maratona Maurício Nassau? Rapaz, eu fiz todas as edições, com exceção de uma, em consequência da falha técnica da organização, que mudaram a data 3 vezes. E eu, como tinha uma agenda para fazer Correndo Nordeste na época, que foi um desafio que nós fizemos, Correndo Nordeste, foram em 6 etapas de 300 quilômetros, né? Eu não sei se Paulo participou de alguns, mas a gente fez... Aconteceu isso aí na época que eu estava acidentado. Foi exatamente.
Aí a gente fez correndo Nordeste, foram 6 etapas de 300 quilômetros, agora eram 5 atletas, né? Foram 1.800 quilômetros, a gente saiu de Fortaleza até Salvador. Foram 6 anos, 6 etapas. E foi uma prova que a gente fez, foi a única, porque o custo realmente ficou alto. Então foi pedir, mas depois a gente reavaliou e não compensava a gente fazer. E justamente quando eu fui fazer Fortaleza, que eu tinha que... Eu quero até mandar um abraço para o nosso amigo Gilmar, que estava ao meu lado nessa época. A gente foi para Fortaleza, pegou um voo para fazer a aferição de Fortaleza para Mossoró, né? Que era justamente o último trecho de 300 quilômetros. Aí, coincidentemente, marcaram a prova, né, o Maurício Nassau, para a data que nós estávamos fazendo a aferição. Essa eu perdi. Tem maluco na corja, meu velho. Essa eu perdi, fiquei triste, mas está aqui no papelzinho, eu sou homem do papel. Ó, mostra aí, ó. Não está dando para ver não, porque está meio apagado. Mas eu fiz todas as edições com observação. Em 2019, eu não fiz a prova, a maratona. Eu fiz meia maratona. Por quê eu fiz meia maratona? Aliás, 2000 foi 2000 e... Deixa eu ver aí, eu pegar aqui para falar certinho. Exatamente. 2018, me perdoe. Em 2018, eu fiz meia maratona porque em 2019, em março de 2019, era a minha 100ª maratona. Eu já tinha 99. Em agosto, eu fiz a maratona A Muralha e fechei em 99. Então, em setembro, era a maratona Maurício Nassau. Se eu fizesse a Maurício Nassau, ia fechar a 100ª maratona. Aí eu fiz meia, aí fui partir para a 100ª maratona na Maratona das Praias. Sendo assim, a Maurício Nassau está na minha vida desde 2010, gente. Na minha vida, na vida de Paulinho, na vida de tantos aí. Amém? Fantástico. E já que a gente falou aqui do Paulo Picanha, feliz aniversário, Picanha. Você está escondendo a idade, meu amigo? Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Washington. Boa noite a todos. E é isso aí. Quantas maratonas, Paulo Picanha? 205, né? Atualmente, sábado passado, com o Lulinha, lá em Jundiaí, eu completei a minha 205ª maratona. Como é o nome, Paulo? Fala, repete aí. 200ª. 200ª, puxa. Eu não vou chegar em 200. Eu chego aí ainda. 200ª, rapaz, os caras, além de maratonista, os caras têm que ser matemático para entender número ordinal aqui. Fantástico, meu velho. E Álvaro não participou de todas as maratonas, mas participou de todas as edições da maratona. Como é que é essa história aí, Álvaro? Seja muito bem-vindo, cara. Boa noite aí, pessoal. É verdade, eu não tenho... Primeiramente, eu dar boa noite aí aos meus ídolos, né? Paulo Picanha, Lulinha, essa galera aí que são referências na corrida, né? Em Pernambuco, no Nordeste, eu acho que no Brasil todo. Bruno é outro monstro aí, além de treinador, é um excelente corredor e mais de não sei quantas maratonas. E chega a dar uma tristeza quando a gente vai contar a maratona desse povo. Então, meu objetivo não é fazer nem 50, nem 200, é aprender 205, como o Paulinho falou. Se eu aprender, né, 200, como é que é? Do 100ª. Do 105ª. Pronto, aprendi. Então, eu já estou... né? Então, quando eu começar a mentir, mais do que eu já minto nessa história, eu vou dizer assim, eita, eu estou fazendo a 70ª, aí, né, vamos embora. Então, mas a história da Nassau é bacana, porque eu participei das 10 edições, né? Das 10 edições, 2 correndo maratona, e tinha dito que mais nunca faria Nassau de novo por causa desse percurso aí de 2 voltas. Mas eu estava programado para fazer esse ano, mas a lesão não vai deixar. Entendeu? Mesmo assim, é muito legal participar dessa prova. E nos últimos 2 anos, né? Antes da pandemia, teve a história dos embaixadores, onde eu, Lulinha, mais uma galera aí, a gente ajudou aí e ajuda a construir a Nassau e ajuda a construir também a corrida aqui no estado, né? Entendeu? E engraçado é que eu estava olhando aqui no histórico do Corre 10,
Corre 10 só não está nas 2 primeiras, mas da terceira para cá, a gente, de alguma forma, sempre está ou contribuindo, ou fazendo inscrição, né? E é esse o papel da gente. Torcer, hoje em dia, é vibrar aí com os mitos, os verdadeiros mitos da corrida, são esses caras que estão aí, e é uma honra estar aqui. E outra coisa também, meu objetivo é ver se eu consigo ficar com a cabeleira igual a de Washington, porque cada dia ele está passando uma escova diferente. Eu acho que Sandrinha, que está aí assistindo, mas ele dorme de bob e de touca, porque eu estou ficando careca e não consigo. O Washington está com a cabeleira maior e mais bonito. Ele é um fofo. Estou ficando calvo. Calvo não estou ficando, não, que diga. Mas com cabelos grisalhos igual o teu, eu estou ficando. Eu vou ficar um coroa muito bonito feito você. Muito obrigado. Não tão bonito como o Bruno Dourado, cara. Seja muito bem-vindo novamente, Bruno Dourado. Bruno Dourado, CTA Assessorias. Ele que acaba de vir aí da Maratona de Curitiba e vai emendar, né, Bruno? Pois é, rapaz. Boa noite a todos. Boa noite aí a Lula, Paulinho, Álvaro, Lidiane, Washington, a todos que estão nos vendo e ouvindo aqui pelo podcast. Bom, minha história realmente com a Nassau, né? É uma história bem engraçada, uma história bem positiva, porque foi a minha primeira maratona, né? Primeira maratona, e onde eu nunca pensei em fazer uma maratona lá em 2014. E aí, corri a Maratona Maurício de Nassau em 2014, em 10 quilômetros, e fui motivado, eu acho que eu fui mordido pela essa equipe aí maravilhosa, mais linda do mundo, que é a Coja. Eu estava lá, não conhecia o Lula, não conhecia também o Álvaro, não conhecia o Paulinho, não conhecia o Washington, a Lidiane, mas eu estava lá, discretamente, fazendo meus 10 quilômetros, e eu vi lá um veinho, com bigode azul, abrindo os braços, com os balões. Aí eu, que danada é isso? Eu sem saber o que é. E eu fiz 10, acabei rapidinho, assim, uns 48 minutos por aí. E era engraçada a prova, né? Porque ela tinha várias voltas lá no começo, né? Várias voltas lá no começo. E aí eu fiquei lá olhando o veinho, a turma de azul, e eu vou fazer esse negócio. Quando abriu a inscrição, né? E aí, em 2015, eu fui lá e me inscrevi na minha primeira maratona, que foi a Maurício de Nassau, em 2015. Está aqui a medalha dela. Minha primeirinha, né? E aí, aquela primeira estreia, né, em Recife, em casa. Mas eu tinha uma missão aqui, que a missão era fazer abaixo de 4 horas. Alguém chuta aí o tempo? 3h59. 3h59. Exatamente, saiu 3h59, e aí foi a primeira, e aí domingo agora eu completei as 52, né, de 2015 para cá, são 7 anos, e aí eu fui lá para Curitiba, levando a bandeira de Pernambuco, né, e fui lá, e corri essa prova daí, vê como eu melhorei, né, fiquei mais velho, mas melhorei, essa prova aí eu fiz aí para 3h15, 3h15. Parabéns. Mas aí é bom, viu? Mas aí é aquela coisa, realmente a Nassau em si é onde tudo começou, né? Tudo começou através da Maratona Maurício Nassau, onde eu nem conhecia direito o que era maratona e fui mordido ali, fui incentivado, motivado e tô aí tentando, né, chegar nessa, como é o nome, Paulinho? Do centésimo, né? Do centésimo. Rapaz, eu não vou saber falar esse nome, eu acho que eu vou chegar nas 100. Quando chegar nas 100, tá bom. Mas é isso aí. E você, Lidiane? Aí o pessoal que falou quantas maratonas você tem, aqui falou 50, um falou 100, outro falou 200, você tem quantas? Bora para a próxima pergunta. O Lulinha chegou e me fez o questionamento, eu tive que contar, porque eu não conto essas coisas. Esse ano eu fiz 8. Não sei se eu vou fazer 9 na Nassau, se eu continuo nos meus 21 km. Eu tô pensando ainda. Tudo vai depender do percurso, que ainda é uma lenda. É quase um capítulo final de uma novela, viu? Tá demais. Então, se quiser passar a pergunta, tá de boa para mim, entendeu? Mas assim, se você não responder, eu vou colocar aquele vídeo. Então, você vai botar de todo jeito, enfim. Né? Eu tenho 3 participações na Maurício Nassau e tenho uma maratona Maurício Nassau, mas eu tenho 3 maratonas da vida. Mas a minha primeira maratona
também foi a Maurício de Nassau, porque eu nunca menosprezei os 42. E antes de fazer, eu fiz 5, 10 e 42 na Nassau. Nunca fiz os 21. Antes de fazer os 5 e 10, você dá as voltas na maratona e você vê o povo dos 42 chegando, né? Aí você vê gente muito bem, que nem Bruno Dourado, que nem Lula, que nem Álvaro, mas você também não vê uma galera boa. Você vê uma cãibra, uma dor. Então, Feito eu. Não, eu também vi muito bem. Deixa eu dizer, eu acho que o Lidiane está com algum problema aí, porque qual é o limite da maratona mesmo? 6 horas, né? Considerado? Normalmente Pois são é. 6 horas. 6 horas. 6 horas, né? Nessa última que eu fiz aí, que eu prometi que nunca mais faria, eu fiz em 5 horas, 59 minutos e 55 segundos. Ui! Mas terminou. Pois é, então essa história de dizer que você vê as pessoas chegando bem, assim, bem feliz, né? Porque a gente termina, o objetivo da gente é terminar. Agora, essa de subir o quê, subir aquilo ali, eu acho que meu objetivo é aprender. Sub 6 é aprender 205 maratonas. Esse é o meu objetivo, a princípio. Aprender a falar. Aprender a falar. Se você não aprende na escola, aprende com o Paulo Picanha. Ou então com o Nilson Lima e com o Lula também, viu? Que o Lula, depois de passar do 100, meu Deus do céu, segura o homem. Mas como é que surgiu? A gente já que está começando aqui a falar sobre essa origem da Nassau para vocês, para mim, a Nassau iniciou na época que eu trabalhava na própria Maurício de Nassau. Eu vi essa criança nascer. Eu acho que todo mundo aqui viu de uma forma, né? Eu vi lá todo o envolvimento do grupo. Na época era Ensino Superior Birô Jurídico. Grupos, que agora é o Grupo Ser Educacional. Eu vi toda aquela movimentação para criar a primeira maratona. Se eu não me engano, foi em 2010 ou foi em 2011 que eu fui até staff dessa prova e nem corria na época. 2010. Foi 2010, não foi? Pronto. Foi. Na primeira edição... 15 de 11. 15 de 11. Essa Álvaro danada aí, mesmo. ó. Foi essa medalha aí que foi a primeira edição. Eu fui staff nessa prova sem nem entender o que significava a corrida. Mas eu vi toda a preocupação da própria faculdade, na época, de entregar a melhor maratona possível. Afinal, era a primeira. A gente já não tinha maratona aqui. Se eu não me engano, já não existia a maratona do Corre mais. E existia aquele hiato. Aquela necessidade de ter uma... ficou até 2006, maratona do Corre. Passamos, então, 4 anos sem maratonas aqui. Uhum. Você falou numa maratona... Você gosta, me permita. Você falou numa maratona que realmente foi o meu início, né? Eu lembro, como hoje jamais poderei esquecer da maratona... Minha primeira maratona foi exatamente em 2005. Mas antes de falar dela, eu gostaria de deixar um abraço aí para todas as pessoas que estão acessando, né, o PR Runner, em especial o Cupira. Ele postou aí que ele fez uma corrida com a gente, fez 72 km, né? Foi Jaqueira, Porto de Galinha. Parabéns, Cupira, e parabéns para as pessoas que fizeram essa ultramaratona. Ideia da cabeça do velhinho, que já naquela época já estava endoidando já com quilometragem. O Glaucio também entrou, e outros que entraram aí, está deixando suas mensagens. Parabéns para vocês. 72 Mas voltando à maratona 2008, do Corre, foi? A gente fez aquele Recife, Portugalesa, e acho que foi em 2008, né? Foi 2008, foi, Paulinho. Eu não lembro, não recordo bem a data, mas foram 72 quilômetros, a gente chegou até, inclusive, na casa de Moab, né? Que hoje ele está correndo com a gente, Moabinho, chegou na casa do pai dele, 72 quilômetros. Mas, enfim, em 2005, gente, eu comecei a correr em 2004. Eu fui meio precoce. O Álvaro foi um mentor. Lembro também, como hoje, são coisas que a gente marca na nossa memória. Quando eu cheguei na Jaqueira, né? Ele foi uma pessoa que me motivou a correr, para sair dentro da Jaqueira e correr na rua. Eu tinha medo de correr na rua. Mas Álvaro foi uma das pessoas que me motivou a correr, sair, né, de dentro da Jaqueira. Mas em 2005 eu cismei de fazer a maratona em julho. Eu comecei em abril, em julho de 2005 eu fui fazer a primeira maratona. Meu amigo, eu quase desistia. Olha, eu xinguei tanto. Eu tinha um sogro, meu sogro partiu, muita gente conhece meu sogro de corrida, que ele foi apoio da Coja, apoio de luxo. Há 4 anos ele veio a falecer.
agora em outubro fez 4 anos. Ele sempre foi meu apoio. Desde 2005, na minha primeira maratona, estava ele, Anderson tinha 15 anos na época, hoje está com 33, e Amanda tinha 13 anos. E foram como apoio, porque a prova tinha suas deficiências, mas dava para tocar. E quando chegou no 32, meu amigo, eu comecei a xingar, tirei tênis, tirei tudo, sentei ali no JCPM, naquela entrada ali do Pina, para chegar na ponte, e tirei tênis e disse, não quero mais não. Isso é negócio de louco. Mas imagine quem apareceu, né? Quando eu olhei assim para o horizonte, para a praia, um gordinho, gostosinho, puxando, arrastando seus pés, e quando eu olhei, não conhecia, né? Exatamente o Paulo Picanha. Eu não conhecia Paulo Picanha. E eu digo, rapaz, um gordinho desse, me permita, Peixinho, eu digo, como é que um cara desse vai chegar e eu não vou chegar, cara? Peraí. Foi uma Aí das minhas exalta. muitas vitórias em cima de Lula. É o preconceito mais amoroso que você vai ver Olha, no dia de hoje. Foi um amor à primeira vista, viu? Foi um amor à primeira vista. Ele só fez me motivar, tá certo? Eu digo, esse cara vai ser meu anjo, mas só que era um anjo imaginário, gente. Porque quando eu levantei, Paulo sumiu. Eu não via mais Paulo, mas era o meu anjo imaginário e que eu disse, eu quero chegar nessa maratona, né? E concluí a maratona, a minha primeira, com 4 horas e 48 minutos. 4 horas e 48 minutos. Ô Lula, só ratificando aí, Lula, nessa prova, eu tinha a possibilidade de dividir a prova. Então, Eide fez os 15 primeiros quilômetros e eu fiz o restante, os outros 27. E a cena de Lula chegando nessa maratona é uma das coisas mais engraçadas que a pessoa podia ver, e trágica, cômica e trágica. Porque Lula não só chegou se tremendo, como o semblante dele tremia, assim, ele tremia de uma forma, ele estava com Anivaldo, não foi, Lula? Foi Anivaldo e Toinho, exatamente. E a gente chegando, e a gente esperando o Lula chegar, porque assim, eu tinha feito um pedaço com ele, né? E acabei que cheguei. E a gente esperando o Lula para a gente passar, mas era muito engraçado. Né? Aí, depois que acabou tudo, aí Lula atravessando a rua, daquele jeito que o maratonista termina. Não termina, aí eu disse Lula, e ele fazia. E aí se tornou nessa lenda, nessa monstruosidade de corrida que é isso aí, né? Mas obrigado, Álvaro. Mas foi realmente marcante, por isso que foi bom a gente falar dessa maratona, porque é uma maratona raiz. Foi onde tudo começou, de muitos atletas, né? A maratona dava o nome de Marajá, Maratona da Jaqueira. O Roosevelt, que era o líder naquela época, quando eu corri, Nildo, o próprio, já o nosso presidente da FEPA, né? Daniel. Atualmente, já fazia parte também, né? Então, gente, essa aí foi o início e depois surgiram outras maratonas, mas não foi fácil fazer a primeira. Então, eu tiro o chapéu, porque às vezes o atleta diz, não, eu só fiz 2 maratonas. Campeão, se você fez uma, você já sentiu o sabor do que é uma maratona. Fez uma, já sentiu o sabor do que é uma maratona. Parabéns para você que fez uma, que fez 10 e que fez 100, que fez 200 com o Paulo. Tem o respaldo. Então, pronto. Entre eu e Picanha, a diferença é só 212. É só 222, né? Lidiane, uma vez maratonista, é sempre maratonista. E você fez 3. Então, é só 222 de diferença. Uma besteira. Fantástico. Mas o que eu sempre achei muito interessante na Nassau é porque, como ela é a nossa única e também a maior do Nordeste, todo mundo se prepara para Nassau. Em algum momento, você ou quer fazer, meio que te contagia a vontade de fazê-la. Mesmo que você não queira, não, eu não quero uma maratona, mas vai todo mundo fazer. Assim, a maioria é a chance que a galera que mora perto, que não quer investir tanto viajando para uma maratona, é o custo não tem o custo de transporte, passagem, de avião para fora. Então, todo mundo entra nela de cabeça. Então, em julho começa.
em todo o grupo de corrida. E aí, quem vai fazer a Nassau? Tá preparando? Hoje eu vou fazer longão, que é o longão da Nassau. Aí começa as hashtags na rede social, todo mundo marcando, dizendo, rumo a Nassau, Nassau 2022. Meio que a gente é envolvido por ela, não tem como esquecer que a Nassau vai acontecer. Não, Nassau é Nassau, né? Nassau, para mim, essa maratona, a Maurício Nassau, gente, ela pode ser uma maratona difícil, né? Mas ela integra, né? Ela consegue colocar muitos corredores, né? É uma prova aí que o Washington está botando agora, 5, 10, 21 e a própria maratona, mas é uma coisa realmente que é uma irmandade, né? Porque quando fala da Maurício Nassau, eu, desde a primeira maratona que eu faço, fui convidado para ser embaixador na prova anterior, que aconteceu, fui convidado com o próprio Álvaro também foi convidado para ser embaixador nessa prova agora, e eu não deixo a Maurício Nassau por nada, gente. Para mim, uma maratona é nossa, é uma maratona criada aqui em Recife, eu jamais deixarei de correr a Maurício Nassau, só se tiver algum impedimento, problema de saúde, viagem, mas estou junto e parabenizo toda a organização, né? Eu quero até mandar um abraço para Sérgio Murilo, que é o líder lá da Maurício Nassau, e o Deco agora que está na parte técnica da maratona, o Álvaro que está com o Corre 10 aí fazendo as inscrições. E outra coisa, gente, aproveita, quem está aí nos ouvindo, Lula 20. Lula 20 é Lula Holanda. Descontozinho para você. Entra lá no site do Corre 10, bota lá Lula 20, que você vai ter um descontozinho de 20%. Eu posso falar das duas voltas? Deixa eu só fazer um comentário. Deixa eu só fazer um comentário. É que a Nassau, quando ela foi criada, ela tinha como toda a megalomania pernambucana, de ser a maior prova do Nordeste. E durante alguns anos, ela era a que melhor pagava. Então, ela chegava, por exemplo, quando a São Silvestre pagava 15 mil reais, a Nassau chegou a pagar 30 mil reais de premiação. Olha o chequinho na mão aí do Jangueiro. De quanto é esse? 32 mil. 32 mil reais. Do Enio. Enio que essa semana voltou a correr. Nosso querido Enio, ele voltou a correr e está garantindo para mim que ele vai correr os 42 km da Nação esse ano, novamente. Pois é. Então, a prova ela tinha um apelo e era realmente uma prova de caráter internacional, porque vinham atletas de outros países, quenianos e tal. Inclusive, quando... não é Marilson, não. Aquele... Eu não sei se tu está lembrado agora. Frank Caldeira ganhou a prova. Quando o Frank... É engraçado que eu fiz 21 nesse dia. E eu fiz os 21 exatamente, a gente chegou exatamente quando ele chegou aos 42. Porque o pessoal passou pedindo para abrir. Eu me lembro que eu peguei o celular, né, ou a câmera que eu tinha, não estou lembrado, e eu fiz foto dele. Ele corre, ele ganha a corrida e desaba no chão. Ele desaba de muito calor. E os quenianos, alguns deles, nem terminaram com o calor. Então, a Nassau, ela durante muito tempo, ela era realmente a prova mais importante, a que tinha mais... despertava a atenção de atletas de todo lugar. Até hoje, o Frank Caldeira é recordista dessa prova. É recordista da prova. Da primeira edição ainda. Então, assim, durante alguns anos, até aquele atleta de Petrolina, ele já ganhou também a prova. Edson Amaro também ganhou bicampeão. Então, a prova, ela tinha esse apelo, tá certo? Que, infelizmente, tá certo? A pandemia e outras coisas fez com que a prova não... Tem outras provas aqui no Nordeste também de grande porte. Então, o tempo, né, vai ser importante para que a gente resgate essa corrida e faça dessa corrida a maior prova do Nordeste, né? Que é como ela sempre foi. E é realmente uma prova gigantesca e especial para todo mundo. Bruno Dourado, para um treinador, para um aluno, para uma assessoria, a Maurício Nassau é uma prova-alvo ainda? É uma prova-alvo, sim, porque é uma prova que dá volume, dá treinamento, mas ela termina não sendo a prova-alvo do ano, né? Pelas condições, né? Muitas vezes a incerteza de percurso, muitas vezes também o calor,
muitas vezes a incerteza de horário de largada, e a gente que é aqui de Recife, né, a gente gosta de correr fora. A gente gosta de fazer um link corrida, turismo, né, e vivenciar uma coisa de fora também, porque a gente já treina aqui, já corre aqui, né, e aí quando a gente tem uma prova que são 2 voltas, por exemplo, como maratona, muita gente prefere fazer a meia maratona. Como atleta, como aluno, muita gente prefere fazer a meia maratona, tenta fazer também de forma rápida, de forma veloz, mas é isso, eu acho que a estrutura, né, eu acho que aqui a cidade, né, a gente não tem muito recurso de a gente explorar a orla, né, claro que agora teve uma prova esse ano, que teve uma exploração ali da orla de Boa Viagem, e quem sabe a gente possa ter, né, essa corrida Maurício Nassau passando ali por Boa Viagem, porque isso não só é bom para a gente daqui, de Recife, mas como a corrida ser famosa lá fora. Eu estava na Maratona de Curitiba esse final de semana, e quando eu falava, a camisa lá, parecendo a bandeirinha em Pernambuco, o pessoal falou, lá em Recife tem uma maratona, tem 2 maratonas boas, né? Tem uma que é em setembro, tem uma do Lula, né? Nem falou Maratona das Praias, falou, e a do Lula. Então, assim, e aí o pessoal disse assim, essa de setembro já teve? Aí eu, não, vai ser agora, tá, vamos embora, tá, a inscrição ainda tá aberta. Como é que é? São 2 voltas mesmo? Aí o pessoal já tem, já sabe, né? E quando eu falo pessoal, são pessoas, muita gente, gente de São Paulo, gente de Curitiba, gente de Salvador. Então, a corrida em si, ela é procurada, mas ela é procurada também com a performance, com uma forma de correr satisfatória, né, que a gente possa correr olhando a cidade, turistando também com os pés. Então, voltando lá para a pergunta, se a prova é alvo, ela termina não sendo tão alvo como maratona, mas sim como a meia, né? Mas a gente que gosta da prova, da maratona, né? Aí a gente fecha os olhos para percurso, a gente fecha os olhos para o calor, fecha os olhos para tudo que tem de problema, e a gente faz porque a gente gosta da maratona. Mas, por exemplo, eu fiz 3 vezes, eu como atleta e treinador, eu fiz 3 vezes a Nassau, 3 vezes a maratona. Então, assim, eu fiz a maratona em 2015, fiz um tempo bom, que foi sub-4, foi minha primeira maratona. Aí no ano seguinte eu repeti, 2016. Aí eu já fiz para 3 horas e 31, né? Foi até um tempo que eu fiquei muito feliz, e eu nem sabia que existia, tem um tal do ranking brasileiro dos maratonistas. E não é que meu nome saiu lá com esse tempo, 3 horas e 31, quando veio lá no final do ano, da Contrarrelógio, chegou para mim uma notificação lá, o pessoal mandando nos grupos. Quando eu fui lá, imprimi meu diploma, tal, paguei uma taxinha, peguei o diploma, peguei a revista, e aí gostei. Por quê? A Maratona Maurício Nassau, ela é ranqueada para o cara entrar no ranking brasileiro de maratonistas. E aí, né, nessas 2 vezes, 2015 e 2016, eu fiz ela, que eram 3 voltas de 14. Era no período da tarde, né? Era gostosa. Eu até gostava quando era 3 voltas. E aí, 2017, eu gostava. Né? 3 voltas, eu acho que assim, quando mudou, aí 2017 mudou para 2 voltas e um percurso novo que foi a Via Mangue. Até então a gente não corria muito na Via Mangue. E aí a Nassau foi uma das provas que inseriu a Via Mangue aqui em Recife. E aí 2017 eu corri ela, aí tem até aí, eu acho que eu mandei uma foto, fiz ela até um tempo tem até melhor, né? Eu acho que eu fiz 3h25, né? Até assim, ó, de manhã, 2 voltas, com ladeira ali daqueles viadutos da Via Mangue, aqueles viadutos ali que vai para o lado de Boa Viagem. E aí eu disse assim, não, tá bom, não faço mais maratona na Nassau. Aí 2018 e 2019 eu fiz meia. E aí teve a pandemia. Aí, e agora? Chegou a volta dela. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu estou inscrito já
nos 42, né? É aquela coisa, catuca, né? O bicho morde a gente tem uma vontade de fazer os 42, por mais que a gente não goste um pouco do percurso, e aí a gente vai, né? É aquela paixão que o Lula falou, que o Álvaro falou, que o Paulinho falou, é uma paixão que a gente tem, né? Que a gente, por mais que assim, não gosto não, mas eu vou. Eu não gosto não, mas eu vou, entendeu? Eu acho que esse não gosta é só de brincadeira mesmo. Mas assim, dá para o cara treinar, dá para o cara focar. Por exemplo, um atleta que quer fazer uma prova que paga, né, tem uma premiação, né, um percurso conhecido, então dá para montar um projeto bacana, fazer um ciclo de treinamento bacana, né, e desenvolver aí um bom resultado. É uma prova muito boa, é uma prova que muito boa, assim, que a gente já sabe das coisas, né, mas não é uma prova rápida, não é a prova mais rápida do Brasil, né, mas é uma prova que dá para fazer, dá para ficar feliz e dá para confraternizar. Bacana. Essas mudanças foram bem significativas, né, Álvaro? Porque a gente começou com a prova fazendo um percurso bastante até interessante na primeira edição, que foi largando lá no Recife Antigo, no Marco Zero. Que saudade de ter uma prova no Marco Zero, ainda peguei essa oportunidade. E a prova fazia largada ali, na frente do Marco Zero, e ia até Olinda. Não, ela fazia o primeiro trecho do Marco Zero até a pracinha de Boa Viagem, na orla de Boa Viagem, e o segundo trecho ela ia até a Praça do Gricaxias, onde hoje todo mundo conhece ali como o Shopping Pátio, onde acontecem as corridas da COP, as corridas do Marquinhos, do Mentor Corridas, e várias outras atividades esportivas, como a duatlon, aquatlon, e é bastante legal. E, de repente, essa prova de uma volta só virou 2 voltas, indo para o segundo Jardim de Boa Viagem, e depois o negócio começou a degringolar com 3 voltas de 14. A prova, se por um lado foi bom, que a gente se livrou do sol, por outro lado a gente ficou 3 voltas de 14. Eu peguei essa época, peguei esse percurso aqui, que não foi tão legal, ao invés, na quinta edição, em 2014, a prova realizava as 3 voltas, mas ia para o Pina, e na sexta e na sétima edição, esse percurso foi alterado, indo como se fosse para a Avenida Sul ali. Pegava o bairro do Cabanga e entrava ali. E olha, foi aí que eu falei que eu nunca mais faria os 42 quilômetros da Nassau. Como eu sou mentiroso, talvez eu faça esse ano. Não sei ainda. Mas tudo vai depender aí do percurso que vai ser divulgado. Mas, até então, foi essa prova aqui que eu falei. 3 voltas, nunca mais. Eu acho que só fizeram me sacanear, porque da 8ª edição em diante, o percurso que meio que ficou consolidado, foram 2 voltas indo para Viamanga. Na verdade, Washington, essa prova já teve de tudo, né? Já teve prova que já choveu muito, que a gente imaginava que não ia ter a prova, num temporal caiu aqui. Ela já foi cancelada por causa da morte do governador. 2013. Ela já mudou de percurso, aconteceu tudo com essa prova, entendeu? Então, assim, realmente fica difícil de você imaginar, tá certo, que uma pessoa... Porque o que é que acontece? Quando a gente vai correr, por exemplo, eu estou com vontade de fazer a Maratona de Santiago de novo. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente procura saber qual é o percurso e começa a se programar, tá certo, para fazer essa prova, para fazer a prova. Quando você tem muita incerteza, tá certo? A gente daqui faz, porque a gente está aqui. Mas dificilmente uma pessoa vai comprar uma passagem ou vai se hospedar com tantas incertezas. Então, assim, eu acho que essa prova desse ano, tá certo? Vai ser um resgate, né? Eu sei que os organizadores estão tentando fazer uma mudança no percurso e sei que o problema e a culpa não é deles, não são deles, é as dificuldades que a prefeitura impõe quanto a percurso. Eu não vejo o menor sentido proibir prova no Marco Zero. Não tem isso. Apesar que, né, parece que a Eu Amo Recife circulou ali pela aquela região, por ali, né?
Então, Como Recife, ela conseguiu fazer a largada na Rio Branco, na Rio na Branco. rua Marquês de Olinda. Marquês de Olinda. Pois é, Avenida aquela Marquês de aquela região ali é muito legal, né? Para quem fazia as provas antigamente. Não tá certo? Então eu sei que tanto os organizadores quanto o DECO, eles estão tentando mudar o percurso para melhorar para nós. Agora, hoje, para quem é de fora, fica difícil o cara vir para Recife, comprar uma passagem para o dia 11, sem saber qual é o percurso. Então, quanto a Nassau, só para lembrar uma coisa, tem uma frase que eu acho que foi Paulo Picanha que disse uma vez, e eu nunca mais me esqueço. Paulo Picanha diz assim: por que é tão bom quando é tão ruim? Eu não sei, não foi isso, Paulo, eu acho que eu vi vocês assim. Então, quanto mais dificuldade tem, mais a gente gosta. Então, uma vez até em Porto Alegre ocorrendo, eu disse: Paulo Picanha, tem até um vídeo meu dizendo, por que é tão bom quando é tão ruim? Quanto mais dificuldade você tem, mais a gente gosta. Então, se tiver 200... que eu não me lembrava de absolutamente, não lembrava disso não, cara. Pois é, mas você disse uma vez assim, a gente conversando, ele disse: não, amigo, quanto pior, melhor. Né? Então, se tiver 10 edições da Nassau, eu tenho certeza que a gente vai fazer mais 10 edições. Se tiver 20, a gente vai fazer 20. Então, independentemente do percurso, né, a gente vai fazer. Então, é uma prova que teve muita alternância de percurso, alternância de horário, alternância de voltas, e isso acaba atrapalhando para quem quer se programar, entendeu? Esse ponto que tu tocasse é interessante mesmo. Você falou da maratona de Santiago. Eu já fiz algumas vezes lá, e desde a primeira, acho que até hoje, o percurso é o mesmo, não muda nunca. Você vê cidades grandes, a nível de tipo Nova York, Londres, eles param o trânsito para que seja feita aquela maratona uma vez por ano, todo mundo da cidade compreende. E aqui em Recife, eu não sei por que cargas d'água, a prefeitura fica se achando mais importante, talvez se ache mais importante do que Nova York, Londres, Berlim, que mantém um percurso estável ao longo de todos os anos. Não dá para entender isso. Quem organiza a corrida aqui sofre muito, porque para se aprovar um percurso aqui é a coisa mais difícil que tem. Tem CTTU, tem o Marco Zero, que tem uma lei lá que não pode fazer grandes eventos, tem toda uma série de burocracias que impedem, tá certo, que os organizadores façam. Não é culpa da Nassau, não é culpa de quem está organizando. Eles querem colocar um melhor percurso no horário mais cedo, né, que passe pela praia, né? Recife tinha tudo para ter uma prova belíssima. Belíssima. Bastasse que a prova saísse do Marco Zero, sei lá, uma opinião, fosse até a Orla de Boa Viagem, fosse até a Orla de Olinda, seria uma prova plana. Uma prova completamente plana. Bastava, só tem um viaduto no meio. Entendeu? Mas aí tem que entender que as dificuldades da prova, da gestão municipal, atrapalha muito isso. De certa forma é triste isso, né? Porque a gente vê, acho que todo mundo aqui participou da Maratona de João Pessoa, já está na segunda edição, e é uma prova que com 2 edições se consolidou e é difícil, a prova é difícil. Aquele áudio plano ali não é de Deus. Mas é uma prova bonita, é uma prova organizada, é uma prova com premiação em dinheiro bacana, é uma prova que ranqueia o corredor lá para contrarrelógio. Então, poxa, com 2 edições os caras conseguiram fazer algo que a gente está aqui há, sei lá, mais de 10 anos tentando fazer. É bastante triste mesmo. Mas, o que é que vocês têm aí de boas lembranças ou curiosidades que podem compartilhar aqui pra gente? Daqui a pouco eu mostro a de Lidiane aqui. A de Lidiane não fica na melhor. A Lidiane é melhor. Curiosidade tua. A minha eu vou começar por mim. E o Álvaro é muito culpado nisso, porque foi 2016, se eu não me engano, ela foi adiada em virtude das Olimpíadas. Não sei porquê, mas jogaram essa desculpa que, levando em consideração que a prova é Maratona Internacional Maurício Nassau, ela de forma alguma poderia acontecer, porque iria atrapalhar as Olimpíadas do Rio, né? E o Álvaro ia perder as Olimpíadas? Não ia perder. Aí, vamos alterar para o Álvaro poder correr na Nassau e assistir lá o Usain Bolt. Aconteceu. A prova saiu de setembro para dezembro. De setembro, que a data dela padrão geralmente era de setembro. E foi para dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu olhei. Caramba, é na véspera do meu aniversário. Por que eu não vou fazer? Porque
quê? Passar o dia do Por que não fazer uma maratona na véspera do meu aniversário? Porque E lá fui eu fazer a dessas maratona. coisas, né, que Ô, você Austin, quer ser ô, Austin, cansado e exausto também. me permita. Olha o cabelo. Fala, Álvaro. Cadê Eu- Álvaro? Não, é a verdade, você vê só, além dele estar um fofo, você vê que ele tá com a camisa do Corre 10, né? E por si só ele já fica mais fofo do que todos os outros. É, meu velho, esse dia aí foi emblemático para mim, porque, caramba, que prova dura, meu amigo. E o engraçado é que eu lembro boas situações dessa prova em 2016. Eu achei pavoroso o percurso, vou ser sincero. Mas foi gostoso demais, porque eu me senti, de certa forma, abraçado por Lula. Lula estava no percurso, a onda azul da corja. Olha aí, foi no dia. Enquanto a gente estava aqui, ó, antes da largada, tudo era flores, todo mundo sorrindo, meus dentes aí parecendo propaganda da Colgate, o Fábio do meu lado aqui também, ó, a Eide, tava todo mundo feliz. Meu amigo, quando eu terminei essa prova, eu só tava o pó. E eu tinha uma escadaria para subir para chegar em casa. Meu amigo, como é que eu fui? Parecia um zumbi nesse dia. Foi assim. E eu disse, mas nunca eu faço uma maratona. Um mês depois, eu estava com o Álvaro, tomando café, em algum canto que eu não sei, foi ali próximo à Jaqueira, e o Lula. Vamos para a Maratona das Praias. O cara é abduzido por Lula, cara. Porque o Lula fala, vamos, campeão, você consegue. Pronto, o cara vira o super-homem. Eu que falei que nunca mais iria correr uma maratona, já estava novamente inscrito em outra. A Maratona das Praias, que aconteceria em março. A Maratona da Nassau foi em dezembro. Eu voltei a treinar para a maratona. De forma errada pra caramba, que eu não fiz fortalecimento e eu acabei me arrebentando nessa maratona. Mas consegue. Consegue. Segundo o Lula, consegue. De alguma forma, você consegue. Tá aí. Austin, me permita. Vocês estão me escutando? Alô? Sim. Tá Pode falar, Lulinha. Mas eu vou voltar àquele ponto. Eu sei que é meio chato estar batendo nesse ponto, no mesmo ponto, no que o Álvaro falou e o Paulo a respeito do percurso, gente. Verdadeiramente estamos numa cidade linda, né? Recife é uma cidade cobiçada, procurada pelos turistas. E eu confesso a vocês, eu estranho o não da prefeitura, o não das pessoas, né, que libera o percurso. Porque, gente, a gente está com 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente teve prova aí que correu na Avenida Boa Viagem, como foi recentemente. A gente já teve prova que correu dentro do Marco Zero. A gente teve prova que saiu do Marco Zero até Olinda e voltou. E aí? O povo merece não conhecer a nossa cidade, Recife, cidade dos rios e das pontes, né? Turistas que vêm aqui. Gente, o maratonista, quando vem fazer uma prova que vem de fora, ele vem conhecer os pontos turísticos da cidade. Como é que ele não pode correr? Né? Rio de Janeiro abre as portas da cidade para correr aonde? Hoje, a Maratona do Rio está correndo dentro da cidade mesmo. Deixou de sair do Recreio, que antigamente saía, está correndo dentro da própria cidade. Né? Santa Catarina. Fecha Copacabana, Lula. Fecha Copacabana e Leblon. Uhum. É ponto turístico, gente. Então, gente, eu acho que tem que repensar. Me perdoe estar insistindo nesse ponto. Os pensadores, né? A CTTU, o pessoal do Marco Zero, né? E para a parte, a Avenida Boa Viagem. A Avenida Boa Viagem não é só daqueles prédios que estão ali na Avenida Boa Viagem, dos empresários, dos magnatas. A Avenida Boa Viagem é nossa, é do povo, gente. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, é correr. Tá na vibe de todo mundo. Hoje, todo mundo corre. Então vamos repensar, vamos trazer o povo de fora para correr e para conhecer a nossa Recife. Eu acho que não tem nenhum problema fazer uma prova, né,
correndo de Recife, Marco Zero até Boa Viagem, até a pracinha de Boa Viagem, retornando e indo para Olinda, que foi um dos percursos que nós fizemos por 2 vezes. Eu não sei se vocês lembram, a gente saía do Marco Zero, ia até a pracinha de Boa Viagem, retornava, depois ia até Olinda, né, até o pátio, hoje, e retornava. Por que não? Eu acho Fica a interrogação. uma falta de visão dos dirigentes da cidade. Você vê essas maratonas internacionais, as principais do mundo, Nova York, Londres, Berlim. O principal evento da cidade é a maratona. Atrai muita gente, gira dinheiro para a cidade. É muito recurso envolvido numa maratona e há muitos benefícios para a cidade. É impressionante a falta de visão dos dirigentes daquele Recife. A questão não só é quanto à corrida, não. Veja só. Você vê Olinda. Olinda, ele fecha a orla de manhã lá para a prática esportiva. Você vai para Maceió, é fechada a orla. Você vai para João Pessoa, é fechada a orla. Você vai para o Rio de Janeiro, é fechado. A Avenida Paulista é fechada em fim de semana. Ou no domingo, se não me engano. Para as pessoas se divertirem. Então, não é só quanto à corrida, não. É a falta de visão, quanto à qualidade de vida, a saúde mesmo das pessoas. Entendeu? Aqui o que a gente consegue fechar é 200 metros no segundo Jardim de Boa Viagem. E é um negócio assim que, né, falta vontade política para isso. Então, mas a gente fica reclamando. É bom só para a gente entender, tá certo? Que não é culpa dos organizadores das provas. É questão de gestão, né? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar da Nassau, né? Vamos falar né? De como é legal você ter uma maratona aqui. E eu tenho mais. Para quem está aqui, o custo é 0. E falando em custo, vai ter virada de lote, né? Então, ainda assim, você imaginar que você vai correr uma corrida, uma maratona, pagando R$100, e além disso ainda tem R$20 de desconto, em nenhum lugar do mundo tem uma prova tão barata quanto essa daqui. É a maratona mais barata do Brasil, isso levando em consideração que a maratona de João Pessoa, ela também tem esse valor, mas ela tem um lado social que é promovida pela Prefeitura realmente de Jaboatão, Prefeitura de João Pessoa. A prova é organizada pela Prefeitura de João Pessoa. Ou seja, então, existe dinheiro municipal. Existe um dinheiro municipal ali e tem um certo retorno. Mas aqui é feita uma instituição privada, que é o Grupo Ser Educacional, e tem lá os seus apoiadores. Mas sempre foi uma das provas mais baratas, inclusive, a inscrição. Eu não lembro da Maurício Nassau ter passado dos R$100 de valor. E isso para uma maratona, 42 quilômetros, fechar 21 quilômetros de área, no caso do Recife Antigo até a Via Mangue, é bastante complicado isso, né? Levando em consideração a enorme burocracia da prefeitura. Então, e é uma prova que entrega boas medalhas, entrega boas camisas. Você vê a medalha dessa última aqui, ó. Tá vendo? Todas as medalhas da Nassau, todas, né? Todas elas são medalhas de qualidade. São medalhas muito bonitas, muito, muito legais. É bom você, né? Você guardar essas medalhas. E eu acho também que a prova, ela veio crescendo, né? Eu acho que essa prova, a Maurício Nassau, ela veio evoluindo. Por exemplo, o pórtico dela era um pórtico pequeno, e aí você já vê em 2017, o pórtico já aumentou, aí 2018 já aumentou mais ainda, né? E 2019 eu acho que foi fantástico. Eu acho que aquele tapetão vermelho, né, ali foi fantástico. Então, assim, a prova vem evoluindo, e agora, como deu uma parada devido à pandemia, eu acho que ela volta agora com um resgate, carga máxima aí, e se encaixar um percurso novo, interessante, eu acho que ela vai ser sucesso, e principalmente para 2023, né? E aí ela vai ficar super conhecida, né? Mais conhecida ainda. Então, eu acho que é isso. A entrega é boa. E eu acho que o Álvaro falou das medalhas aí, ó. Eu tô colocando aqui.
O Álvaro tem a coleção todinha da medalha da Corrida das Pontes, a gente já trouxe ele aqui, ele já mostrou, e ele gosta de esbanjar a coleção, meu amigo. A coleção da Maurício Nassau. Realmente, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, são as belezas da medalha da Maratona Maurício Nassau, que sempre foi de vanguarda, na verdade. Porque, por exemplo, uma medalha de metal em 2010 se contava nos dedos ao longo do ano, né, Álvaro? Pois é, e tem mais, eles diferenciam, né? A medalha da maratona ela é um pouco maior do que a medalha dos 21. Essa aqui é a da maratona, né? Ela é maior, tá vendo? Ela é maior do que a de 21. Então, assim, é uma prova que tem tudo, tá certo? Para se consolidar, se tiver um percurso bacana, né? Uma medalha bacana, porque o que a gente faz? O que a gente, né? Nenhum de nós aqui, eu acho que a exceção de Bruno, que é um atleta aí mais rápido, tá certo? A gente quer, como é que se diz, né? Ganhar em primeiro, segundo, terceiro, melhor da faixa. Lula até ainda morde aí, várias no melhor da faixa. Mas a gente quer registrar, né? A gente quer guardar as medalhas, a gente quer ter uma lembrança. E se essa lembrança é uma lembrança que ajuda, né? Então, olha aí, tá vendo? Eita. Essa é da maratona, Lidiane? Eu defendo categoria de peso, viu? Tem que ser de 80, 90 quilos, tal, 90 a 100. Opa, tô dentro, Paulinho. Aí a gente começou a conversar a mesma língua. Aí a gente não vai perder para ninguém, não, hein? Mas, o Álvaro, campeões, eu gostaria de fazer um apelo. Eu acho que a gente não pode ver bem, gente. As críticas, elas são construtivas. Mas a gente não pode perder a maratona do Maurício Nassau. Eu sei que é uma organização privada. Evidentemente, a organização privada, ela visa lucro. Ela visa o quê? A receita maior do que a despesa. Então, sendo assim, a gente tem que dizer, nós atletas, especialmente do Nordeste, eu não falo nem pernambucano, não. Eu falo do Nordeste. A gente tem que dizer sim à maratona Maurício Nassau, especialmente na modalidade 42K, porque é a maior maratona, queira ou não queira. As pessoas falam, não, porque tem que escolher uma maratona fora, queira ou não queira, a maratona Maurício Nassau é a maior maratona do Nordeste. Sempre foi, e ela tem que ser a maior maratona, porque é uma questão de honra para a gente. Essa maratona tem 10 anos, velho. Vai para 11 anos, né? Então, a gente tem que dizer sim, passar por cima de todas as barreiras. Eita, vai ser 2 voltas. Vamos fazer 2 voltas. Você não está correndo. Eita, tem viaduto, tem pontes. Mas as pontes são maravilhosas. Você vê o rio Capibaribe. Então, vamos passar por cima desses obstáculos. Olha que coisa linda aí, ó. O Lulinha puxando umas 50 pessoas. Vamos fazer em bloco, vamos correr. A maratona dá 6 horas para você completar. Vamos esquecer esse problema. Não tem que fazer sub 4. Vamos correr com alegria, né? Vamos pensar em nos confraternizarmos na cidade, que é a nossa cidade de Recife. Então, diga sim a Maurício Nassau, gente. Diga sim a Maurício Nassau. Faça a sua inscrição o mais breve possível, né? Ganhe esses R$20. Hoje a maratona está por 100, né, Álvaro? Fica R$80. Antes de virar o lote, usa lá Lula 20 no cupom, no Corre 10. E a partir de amanhã, gente, porque a maratona vai acontecer, sabe quando? 11 de dezembro. Já falta menos de 15 dias praticamente. Eu digo sim sempre a Maurício Nassau. É a maratona do meu coração. Depois da maratona das praias, lógico. Corroborando com o Lulinha, eu acho que, como pernambucanos, a gente deve prestigiar as provas, as maratonas, principalmente, que acontecem no nosso estado. A Maratona das Praias, a antiga Maratona do Recife, que eu também participava até quando ela existiu, e principalmente a Maratona Maurício Nassau. A gente tem que... eu acho que a gente tem a obrigação, como maratonista, nós que gostamos de correr maratonas, participar da Maurício Nassau. Sempre que eu puder, que as minhas pernas permitirem, eu vou estar correndo ela.
Não, o horário programado, tá certo? Por enquanto, eu acho que isso depende ainda do percurso. É a largada às 5 da manhã, tá certo? 5 da manhã, porque que é um bom horário, né? Que é um bom horário, né? Para se largar, né? Haja vista que em dezembro, né? Para a semana, vai estar mais quente de que em setembro, de que em outubro, de que. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas ainda assim, eu acho que o horário está atrelado ao percurso, tá certo? Porque eles fecham, eles têm que fechar o percurso e o horário é um dos itens a serem avaliados, entendeu? Então, eu até brinco que às vezes as pessoas chegam assim e dizem, não, porque eu não vou correr a Nassau, não, porque a Nassau é muito quente. Aí o cara sai daqui para correr no deserto do Atacama. Ele corre no Atacama e não quer correr em Recife, dizendo que aqui é quente. Entendeu? É quente, sim, é quente, mas, segundo o lema de Paulinho, que ele não esquece, mas é teu, Paulinho, porque é que é tão bom quando é tão ruim, né? Não é isso? Então, eu acho que não tem essa, não. Bastava só que, né, que os gestores, né, se atentassem, né, para que esporte é qualidade de vida, né? Qualidade de vida, é saúde. E um evento desse, né, acaba movimentando toda uma região, toda uma cadeia, né? Porque tem pessoas que trabalham, tem o pessoal de confecção de medalha, de camisa, de staffs, tudo que envolve uma corrida, e é sempre muito grande isso, né? Eu me lembro que a Nassau chegou a ter 300, 400 staffs antigamente trabalhando, devido à sua grandiosidade, né? Então, isso custa, né? E ainda assim, a prova é barata, né? Porque o cara acha que corrida de rua dá muito dinheiro, e é difícil você imaginar. Todo mundo sabe que Lula organizou corrida e sabe como é caro você colocar uma corrida na rua, né? E mesmo porque às vezes não tem patrocínio, não tem incentivo. Mas a verdade é essa, que estamos em cima da prova, né? Daqui a aproximadamente 15 dias as inscrições estão se encerrando e aproveitar ainda está um preço justo, um preço honesto. É isso Bruno aí. Dourado, qual a sugestão que você dá? E levando em consideração que faltam menos de um mês, cara, para essa prova acontecer. A gente está aqui no dia 22, faltam exatamente, deixa eu ver aqui no calendário, 18 dias. 18 dias. 18 dias, quase 2 semanas. Quais são os preparativos para segurar uma peteca dessa aí, velho? Porque o bicho pega. Pois é. Eu até ia até puxar a tua orelha aí, porque tu dissesse, eu não sei para qual percurso eu vou, vai depender do percurso. Né? Então, assim, a gente que vai fazer uma maratona, a gente tem que fazer um ciclo de treinamento pelo menos de 3 meses, né? Mas se o camarada já está fazendo aí uma maratona, por exemplo, feito Lula, que fez uma sábado, Paulinho fez uma sábado, eu que fiz uma domingo, então a gente faz só dá uma pinceladazinha, né? Dá um descanso e ataca novamente. Mas dentro de uma média geral, o que é que a gente faz? Né? A gente tem que fazer ainda, dá para fazer ainda o último longão desse final de semana, né? Dá para o cara fazer pelo menos uns 25 a 30, rodar dentro ali do que o cara pretende fazer na prova, e aí depois é só descansar. Não descansar parado, né? Descansar ativamente, fazendo treinos mais curtos, né? E lapidar até o dia da prova. Então aí não tem mais o que fazer, porque só faltam 18 dias. Praticamente falta aí o quê? De 7 a 8 treinos. Então é lapidar, é fazer o longão, fazer o regenerativo, lapidar e chegar para a prova. Mas aí, se tiver um tempinho a mais, claro, óbvio, faz um projeto, né? Dentro do projeto, procura lá o alvo, a meta, e a gente trabalha em cima disso, ganhando volume, ganhando força, ganhando resistência para chegar na prova com qualidade. Lidiane mesmo pretende fazer. Os 42, né, Lidiane? Lidiane está machucada, Lidiane está só treinando com o treinador que manda a planilha dela. Mas eu quero falar das 2 voltas. Sabe por quê? Porque todo mundo fala muito das 2 voltas da Maurício Nassau. Quando eu me inscrevi, eu vi como oportunidade. Porque se eu fosse desistir, pelo menos eu estava no local de sair.
Eu completaria os 21, estaria lá de boa e voltaria. Não, tá tudo certo para mim. Sendo que quem escolheu os 42 para mim, apesar de que eu queria muito, mas a minha parte libriana diz, vou, não vou, vou, não vou. Até o último minuto, eu vou botar 21. Se eu fizer 42, deu. Na minha cabeça, eu sou maratonista, sabendo que a medalha não é a mesma. Mas a Nassau, quando tinha muito problema de inscrição, me deu o número de 42. Quando eu paguei 21, mas quando eu fui buscar o kit, ele era um número de 42. Então eu fui. Dei a primeira volta, larguei mais tarde nesse dia, porque eu tinha uma máquina que eu deixava com a minha equipe de corrida na época. Para o pessoal tirar foto dos maratonistas, eu sempre deixei a máquina. E aí eu deixei ela no Uber de nervoso, deixei minha bolsa inteira no Uber, saí só com o número do peito e larguei mais tarde. A largada estava chegando, eu estava esperando o Uber, eu larguei uns 20 minutos depois e disse, tá de boa, vou fazer 21, tá tudo certo, não tem problema não. Tem 42 rodando, não vai nem perceber que eu estou ali. Mas aí, quando eu voltei, o pessoal disse, tu tá tão bem, já era 2h40 de prova, tenta a segunda, não sabia que a segunda era o difícil do negócio. O difícil da brincadeira é voltar e começar a ver o percurso todinho de novo e saber na sua cabeça exatamente a distância, que eu ainda tenho que chegar no Shopping Recife, não passei nem do Rio Mar ainda. A dificuldade tá no começar tudo de novo, mas foi eu, particularmente, vi uma oportunidade nas duas voltas, porque se desse errado, eu estava perto da galera, dali eu pedia meu Uber e ia para casa. Apesar de que eu também gosto muito de correr no Recife, porque qualquer canto dali eu pego um ônibus e vou para casa. Eu pego um táxi, eu chego em... Eu gostei bastante. Essa foi a que eu corri, não foi, Washington? Essa aqui, a chegada de Lidiane é surpreendente. Muda alguma coisa para o primeiro lugar? Não. Não importa que ninguém deixou de existir. Eu sou maratonista! Então, eu larguei mais tarde, mas na verdade eu terminei só hoje eu descobri a do meu relógio. Quase 7 horas depois da largada, olha aí os últimos a passar pela linha de chegada. Nossa, é muita emoção. A Globo me boicotou. Não dá pra descrever, é uma coisa maravilhosa. Foi a última da corrida. Muda alguma coisa para o primeiro lugar? Não. O importante é que ninguém deixou de existir. É uma pilosa, Eu tava tão cansada nisso aí. Agora, particularmente para a minha primeira maratona, eu não tenho de reclamar, não, porque eu não sou uma pessoa que se importa muito com o sol. Não cheguei com dor, cheguei cansada. É bom saber disso. E quando você vê a chegada de lado, ainda falta 3 quilômetros para passar no Forte do Brum. Isso é muita sacanagem com o ser humano, né? Você olha do lado e faz... E se eu der a volta aqui? Aí o pessoal, não, mas tem que dar a volta no Recife Antigo ainda, passar pelo Forte do Brum. Eu gostei da experiência. Agora, eu realmente, na primeira volta, quis desistir. Está preparado mentalmente, realmente. A minha foram 3 voltas. Eu tive o azar dessa maratona em 2016. Eu não sei se vocês lembram, mas essa prova chocou com um show que teve ali no Parador. E enquanto a gente corria, várias pessoas ficavam de um lado para o outro com seus copinhos de cerveja, com seus raspa-raspa. Enfim, passou um carrinho de raspa-raspa na minha frente. Na época, era a Livraria Cultura. E eu tropecei, cara, num montinho de piste. E, basicamente, eu quase desisti da prova. Era somente atravessar para o outro lado, pegava a medalha e terminava ali, nos, sei lá, acho que ali era 27 para 28 quilômetros na terceira volta. E eu, cara, você vai desistir agora, só falta você ir para frente ali, pegar o carro da Polo, se não me engano, a gente ia para frente ali no Recife Antigo, fazia um zigue-zague ali no Carro da Polo, na avenida do Carro da Polo, depois pegava a Rua da Aurora e voltava pelo Cais Santa Rita e finalizava a prova. Eu disse, caramba, mas tá doendo tudo, velho, porque eu caí bonito ali, assim, doeu todo o corpo, cãibra. Eu já tava sem gás, aí o cara falou assim, bicho, compra uma Coca-Cola. Eu disse, onde é que eu vou achar Coca-Cola aqui no momento desse? Não, deixa que eu compro. Não sei quem até hoje comprou uma Coca-Cola para mim e eu consegui terminar a prova. Meu amigo, essa Coca-Cola parecia o espinafre do Popeye, porque eu não sei de onde eu tirei tanta energia para finalizar essa prova em 4 horas, 51 e 27. Eu não sei como é que eu consegui parar o relógio. O relógio está aí todo... Quase 9 horas da noite, né?
Foi. E era perigoso quando era 4 horas da tarde que largava, né? Porque acabava de 10 horas. Nossa, Tarde, a tarde, primeira tarde. maratona que eu fui 10 lá na horas. Nassau, eu fui esperar a galera, vamos esperar os maratonistas do nosso grupo. Era 11 horas e tinha gente correndo de boa ainda. Eu cheguei em casa, era mais de 1 da manhã. O meu medo da maratona era esse. E quando você vai passando as horas, é que vem o pessoal da dor, da cãibra, o pessoal que quer uma Coca-Cola, quer um Gatorade. Eu comprei Coca-Cola na McDonald's. Correr tarde tem suas vantagens. Eu dei ao meu amigo cartão, que eu não sou burra, eu corro com dinheiro e cartão na minha cidade, disse ali, ó, o shopping abre 10 horas, corre ali no shopping de Recife, compra uma Coca-Cola para nós resolver isso aqui. Não sou burro, Osta. Uma dos espertos. Entendeu? Você é sabidinha até demais, meu amigo. Você é sabidinha até demais. Eu realmente eu não sei, mas agradeço demais, porque no final da prova eu ainda tive a companhia da Corja, e a Corja tinha um ponto de apoio na Rua da Aurora. Eu lembro desse detalhe muito bem, porque foi muito sofrido. E assim, tinha um ponto de apoio ali na Rua da Aurora, isso para o Padedel, onde hoje tem uma pista de skate, onde é que... Assim, me deram nego bom, terminei junto com a Corja. O Lula passou por mim, assim como o Lula também passou lá na Maratona das Praias. E hoje eu que passo da frente do Lula. Deixa eu falar uma coisa, assim, uma curiosidade sobre essa prova. Essa última prova de 2019, eu não ia fazer a maratona. E aí a menina do JC, que é Gabi, liga para mim e pergunta: Álvaro, é verdade que você vai completar a 10ª maratona? Eu digo, Você vai correr quanto? Isso era na terça-feira. Que antecedia a prova, eu disse, eu vou correr 42. Aí eu resolvi na terça-feira, que ia correr os 42 no domingo, sendo que eu só estava treinando assim, eu ia para o meu trabalho e voltava. Era 5 km para ir, 5 para voltar. E eu botava todo dia longão, concluído com sucesso, né? E aí pronto. E aí o resultado da história, lá vai eu, na segunda volta, quando você está chegando ali naquele viaduto que dá acesso ao shopping, eu comecei a ter cãibra ali. E aí eu não tinha mais o que fazer. Eu digo, eu desisto ou eu volto? Como ali é tudo fechado, o percurso é todo fechado, não tem como você voltar. Se você está voltando, né? Eu disse, então agora eu vou terminar. Porque é melhor eu terminar morto. Olha que cidadão, né? Morto, porém pleno na foto. Não, morto, mas com os 42 km, porque não dava mais tempo. Aí aparece um camarada. E a boizinha lá atrás. Vai pensar esse cara. Meu sonho é a Sandra fazer isso por mim, mas ela não faz, não. Se eu demorar 3 horas, ela reclama lá, cadê o Washington? Ele é que me colocou nessa história de corrida, né? Que ela que já corria. Aí, falando de Coca-Cola, tem 2 situações. Então, eu voltando desse viaduto, na Nassau, nada passa com sede, que é muito quente. Aí aparece um cara de bicicleta, abre uma bolsa pequenininha com a Coca-Colazinha bem pequenininha daquela, pequenininha. Aí fez, eu acho que foi o melhor presente da minha vida, aquele negócio. E aí foi um negócio, a Coca-Cola realmente resolveu. E não foi na Nassau, mas uma coisa aconteceu comigo e com o seu Paulo Picanha. Lula tinha uma corrida que a gente ia para Paulista, correndo. Igaraçu, Itapissuma. Era Igaraçu. Igaraçu. A gente sai da Jaqueira e para Igaraçu. E eu paro no viaduto lá em Paulista e tá Paulo com o carro de apoio. Aí eu disse, Paulo, tem Gatorade? Ele fez, não, mas tem Coca-Cola. Aí abri o carro dele e me deu uma Coca-Cola, que também me salvou no dia, Paulo. E um biscoitozinho treloso naquela Eu disse, Paulo vai estar com apoio, ele vai me dar uma Gatorade. Aí Paulo abre assim, e tinha um cara lá, um motorista com ele lá, e disse, não, abre aqui. Quando eu vi que tinha Coca-Cola, biscoito, tinha tudo, menos Gatorade, mas resolveu o Paulinho. Resolveu muito. Entendeu? Então, Coca-Cola sempre ajuda, né? Ajuda um bocado aí. Deixa eu falar. Teve uma da Coca, quando eu fui fazer a maratona da Nassau, passou uma alma abençoada e me deu uma coquinha, uma pitulinha pequenininha.
Aí quando eu tava subindo o viaduto com a minha coquinha, passou um corredor voltando, ele fez, me dá uma coca? Eu, não. Aí meu amigo fez, não se faz isso não, pô. O cara vai chegando, já não se nega a Coca-Cola. Eu disse, não vou dar minha coca. Aí ele tomou de mim e deu pro cara. Aí o cara, obrigado. E eu olhei com a cara de ódio, dizendo, é sério que ele roubou minha coca? Eu dei uma dessas provas que ia para Olinda, né? Teve uma época que ia para Olinda, não é isso? Um dos percursos. A segunda e a terceira edição. Pois é, e aí eu tinha combinado com ele, né, ela me dar água, porque não tinha a estrutura que hoje tem das assessorias, né? A assessoria hoje funciona para você com apoio, né, muito bom. E ele acompanhando de carro, tá certo? Acompanhando de carro, e ela não conseguia me dar a água, porque o trânsito não deixava. E aí, quando eu estou chegando, que eu pego a garrafa de Gatorade, que ela consegue me dar, antes de colocar o primeiro gole, tinha um cara com mais sede que eu do lado. Aí eu ofereci para ele, ele tomou o Gatorade todo. Eu trabalho e a pessoa, dele, por que eu ofereci? Né? De vez em quando eu encontro com esse cara no shopping, ele, tudo bom? Eu digo, opa, amigo, como vai? Ele não corre mais, não. Mas e eu esculhambando, mas rapaz, que calor, que não sei o quê. Aí quando eu pego no triste do Gatorade, antes de dar um gole, para eu não botar na boca, eu pensei que ele ia dar um golinho assim, né? Mas, rapaz, o cara tomou meu Gatorade todo, bicho, eu esculhambei muito, velho. Mas é assim mesmo. Né? Se fosse com o Paulinho, era outra história, né? Paulinho tinha dado Gatorade, tinha dado rapadura, tinha dado caldo de cana. Gatorade, né, dado Coca-Cola e biscoito geloso. Pois é, amigos. É isso aí. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E qual é a sua missão nessa prova esse ano? Vai fotografar ou vai correr comigo? Não vou correr com você. Porque tanto faz tu chegar em 4 como chegar em 6 horas. Deixa quieto. Não. Eu vou correr a maratona. Tá aí. Os dois que vão... Quem tá me treinando tá aí. Não sei se ele vai correr comigo, porque eu não quero o convite. Corre comigo, Bruno. Não tô afim, não, porque ele quer no pace dele. Eu quero no meu. O amigo Lula é o que prometeu que vai correr. Eu vou correr uma maratona, mas não é agora, porque eu não estou preparada, que fica a dica, né, Washington? Hashtag fica a dica. Né? Eu realmente respeito os 42. Depois de fazer, eu respeitei mais ainda, porque naquela época eu estava legal, estava com a musculação em dia, estava fazendo longão. Também fiz uma coisa que eu não recomendo, que eu só cheguei aos 30 no longão e testei 42, porque na minha cabeça quem faz 30 estica mais 10. Né? Eu até escutei muito isso durante a corrida, quando eu estava voltando no viaduto, o pessoal dizia, a partir daqui é só um circuito das estações. Quando eu estava voltando, é a frase que eu escutava. E quando eu cheguei nos 4, o pessoal, isso aqui não é nem uma se corre, dá para terminar. Escutei essas frases divertidas. Vou fazer, pretendo voltar a fazer a nação. Vamos nos 42 comigo, Lidiane. Você pode ir comigo. Pretendo estar para tirar as fotos de vocês, porque um dos eventos que eu mais curto, há quem diga que os fotógrafos gostam de fotografar maratona porque dá dinheiro. Eu gosto da emoção, tanto da trilha, que não dá tanto dinheiro, porque é divertido, e também tem muita emoção, muito choro, muita lágrima. No ano que eu fiz a foto da chegada da maratona, que foi 2019, eu fiz a chegada dela como fotógrafa. Eu levei tanto abraço, principalmente das 5 horas para lá, que é quando não fica tanta gente, os familiares já cansaram, tem gente que quer homenagem, já cansou, foi sentar na sombra, aí fica só o fotógrafo ali e os staffs, e o povo me abraçava de graça, assim, tipo, aí eu dava parabéns, o pessoal, poxa, terminei, obrigada, e eu, tá, parabéns, não te conheço, mas parabéns pelo feito, porque a emoção é grande, às vezes você quer uma pessoa só para abraçar, e eu gostava de estar ali. Então, na maratona da Nassau, eu estarei fotografando todos vocês até o último, porque no meu último não tem foto. Eu sinto falta disso, então eu fico até o último atleta. Bacana. E você, Bruno Dourado? A gente vai chegando aqui ao fim, a gente agradece demais a participação aqui. Bruno Dourado aqui, vai para quantas maratonas na Maratona Maurício Nassau, Bruno Dourado? Minha sétima participação, sétima, e aí vai ser a 4ª maratona, 4ª vez que eu corro a maratona Maurício Nassau. Se Deus quiser, vai ser um percurso novo, para a gente colecionar um percurso novo,
né? E com muita alegria, com muita confraternização, com esse grupo lindo e maravilhoso aqui, que é muito bom. A gente tá em família. Sempre é bom a gente correr com nossos ídolos, né? Lula, com esse bigode azul aí, em 2014, eu conheci, correndo. Paulinho ali também, né? O Álvaro também. E são pessoas que a gente pega como referência e engraçado, né? A gente pega com referência, daqui a pouco a gente tá num voo, indo para uma maratona fora, olha do lado quem é que tá? Os ídolos. Chega no hotel, quem é que tá? Os ídolos. Né? Então vai ser muito bom, vai ser uma grande festa, é uma prova daqui de Recife, é uma prova grande, é uma prova que a gente vai ter também aí o apoio da fotografia, do canal PR Running, fazendo toda a cobertura, as assessorias, né? A gente da CTA vai estar lá, a Coja vai estar lá, então vai ser uma coisa fantástica, vai ser uma prova linda, maravilhosa, vai ser aquela coisa que vai ficar na história. A gente vai fechar o ano com chave de ouro. Então, tamo junto. Fantástico. E o Lulinha? Lulinha, a nação azul aí da Coja vai estar novamente? Com certeza, com certeza. Estamos nos preparando, né? A nossa 1-2-3, a Maratona 123. A família cogiana vai estar presente. Veja que coisa linda, o manto azul aí imperando, né? E a felicidade do velhinho Snipe em correr a Maratona das Maurício Nassau, né? Para mim vai ser um prazer imenso estar com, não só com o pessoal da Coja, né? A família cogiana, mas com todos os amigos que corre, né? Que gosta de maratona. É um prazer imenso voltar a correr a Maurício Nassau, praticamente depois de 3 anos. Eu confesso para vocês, jamais deixarei de correr a Maurício Nassau, independente de percurso, independente de uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Estou com você, Maurício Nassau, e vamos fazer a inscrição o mais breve possível, gente, para que não vire o lote e você pague um pouquinho mais caro. Lula Holanda 20, Lula 20, o cupom com R$20 de desconto. Estamos juntos? Valeu, meu povo mais lindo! E agradecer também ao nosso querido Paulo Picanha. Paulo, muito obrigado aí. Paulo, sempre quando a gente pede aqui, esse lendário corredor, ele está aqui sempre à disposição com a sua tacinha de vinho, né? Não pode faltar. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, o Washington. Vocês sabem que eu não sou muito de falar, mas estamos aqui. E vou para a minha 7ª Maurício de Nassau. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. E tenho que prestigiar toda prova de maratona aqui em Pernambuco, eu tenho que estar junto. Obrigado, meu amigo. Fantástico. Agradecer também ao nosso querido Álvaro do Corre 10. Senhor Corre 10, ele que tem a sua tuia de medalha aí da Maurício Nassau. Se é a 11ª, né, Álvaro? Vai chegar a quantas medalhas? 11ª, né? 11ª, é a 11ª. Usando 11ª. A 11ª. Essa foi, né? Feia, Washington. Essa foi podre. 11ª. Até um rio no Instagram, só isso. É 11ª. Veja só, é isso que eu estou dizendo. O meu primeiro objetivo já alcancei essa noite. Falar a quantidade de medalhas corretamente. Não é 205, é a 11ª que eu vou conseguir, tá certo? Eu não sei se vai ser 5 ou 10 quilômetros. Eu só sei que estar ao lado de vocês aí realmente é muito, muito legal. Lula não está mais com bigode azul, vai estar com bigode branco. Né? Olha aí. Tá certo? Paulinho vai estar lá, né? E aí é uma história. E aí a gente vai ver, tá certo? Depois, quer dizer, pronto, uma pessoa que vai ver a gente chegar todo mundo vai ser Bruno. Ele vai fazer em 3 horas, tá certo? Se ele tiver paciência de esperar 2 horas a gente chegar, aí ele vai estar lá. Bruno vai estar em casa tomando banho. Não. Eu tô lá, tô apoiando, eu tô com assessoria. Vou estar no percurso. Depois, quando eu terminar, vou pegar uma bike, vou levar a Coca-Cola de vocês. Vou estar lá com vocês. Bora! Então, pessoal, realmente aí aproveitar aí um preço bacana que tem. Usar o cupom de Lula, usar o cupom de Washington, né? Usar o cupom aí e aproveitar, porque
e esperar que o percurso saia o mais rápido possível para que a gente possa divulgar. Né? Eu tentei falar com o Deco aqui, mas não consegui. Né? Talvez ele tivesse alguma novidade. Mas é isso aí, pessoal. Uma boa noite, obrigado. Lide, né? Lide aí com suas fotos, que além de tirar foto, ainda manda foto para a gente depois, às vezes, aí a gente acha ótimo. Entendesse? O Austin e sua cabeleira, e é isso mesmo. Valeu. Meu amigo, quase o cabelo do... Tá legal. Tem uns grisalhos aqui, mas nada que um Grecinho 2000 resolva futuramente. A gente vai ficando por aqui, Lidiane. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do podcast Papo Corrida, e hoje foi fantástico, viu? A gente deu umas alfinetadas, a gente reclamou, mas não tem como, a gente ama a maltinação. Isso é verdade. E quem diz que não vai, tá lá. Todos, não, vou não, esse ano não. Vai dar 2 voltas, vou dar 2 voltas, vou dar 3, vou dar 4. Vejo vocês lá no dia 11 de dezembro, minha gente. E seja qualquer percurso, qualquer hora, a gente tá lá. Largar de 1 da tarde, com 18 voltas, a gente vai estar lá. Engraçado é que eu queria estar na condição de saúde de poder reclamar durante 42 quilômetros, entendeu? Então, eu vou reclamar só durante 5 ou 10 mesmo. Valeu, abraço. Isso aí, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido. Você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, e se bobear, até na Rádio Alda Salão você encontra a Lidiane Andrade. E lembrando, né, Lidiane, que semana que vem tem ao vivo novamente, né? A gente vai falar ao vivo, se o Austin chegar até lá, que ele tem uma outra, quase uma maratona no domingo, então vamos ver se tem ao vivo, senão domingo vou pegar não, as senhas mas... para fazer sol. Domingo não, mas sábado a presepada tá boa, a gente vai tentar fazer algo humanamente impossível, mas possível dentro das condições da gente, que é correr 2 provas no sábado. Então vamos ver o que sobra aqui. Se não tiver, a gente faz um episódio póstumo, a gente grava antes, e vai que bomba, e você fique famosa aí com o Papo Corrida pra frente, né? Porque a Lidiane ficou famosa com o Rios, com a mão quebrada, que o nosso querido Bruno Dourado não ajudou ela. Não, bicho. Bruno passou exatamente no momento que eu caí. O brilho dele ofuscou a visão. Eu não vi uma garrafa no chão cheia, e aí deu fissura no punho, e agora eu tô correndo que nem um passarinho com as mãos para cima, com medo de cair. Né? Eu gravei o antes e depois, ela chorando com a mão assim, toda, será que quebrou? E aí, Lidiane João Pessoa, ela com a tipoia. Aí para maldade, o Austin mandou isso o primeiro Bom Dia, já foi um Rios gravado, editado, com transição. Para maldade, a pessoa trabalha rápido. E o engraçado da vida é Lidiane feliz viajando na corrida, 300 visualizações. Lidiane acabada na chuva, com tipóia, sem conseguir segurar com a mão só, 11 mil. Caramba, foi bom, viu? O que dizer da minha vida? Foi bom, Lid. Maratona, pode gravar. Que vai me agradece aí, Lid, me agradece, viu? Né? O Austin consegue... minha Maratona das Praias, que eu vou bombar no Instagram, bicho. Pois é, o Austin consegue correr uma prova no sábado de noite, tá certo? O cara vai dormir achando que ele vai colocar o vídeo dele lá. Daí eu amo Recife. Quando o cara abre o olho de manhã, sexta, que pega o celular, esse miserável já tá em João Pessoa correndo de novo, fazendo o vídeo. Quando o cara fecha o olho, ele tá domingo de tarde treinando aqui e de noite tá passeando com a filha no Marco Zero. É pra se lascar, velho. Entendeu? É um motorzinho danado. E motorzinho. Falando nisso, Paulo tá aí tomando o vinhozinho dele, se vira para pegar um pedacinho de queijo ali e nem oferece esse triste. Tá bom, eu enjoei de você já. Até logo. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Por aqui. Obrigado. Cansei de vocês. Tchau. Boa noite.